Oi gente, meu nome é Amanda, hoje vou contar o caso Oklahoma City. Antes de começar o caso de hoje, como sempre, eu gostaria de pedir que você clique no gostei agora no início do vídeo, que isso ajuda muito o canal. Então, por favor, clique no gostei e se inscreva caso não seja inscrito, para que o YouTube consiga te notificar para os próximos vídeos. Esse caso em específico foi a sugestão de um de vocês, então muito obrigada por ter sugerido esse vídeo, né? Você que sugeriu, eu espero que você goste. Se você aí quiser sugerir algum caso aqui pro canal, pode colocar nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Lembrando sempre que eu escolho os casos que são pouco falados aqui no YouTube, tá? Dito isso, vamos pro vídeo. Aquela quarta-feira, dia 19 de abril de 1995, começou como qualquer outra manhã agitada no centro de Oklahoma City, localizada no estado que leva o mesmo nome ali da cidade. Naquela manhã, por volta das 9h02, um caminhão foi visto estacionando na frente do edifício federal Murrah, que pertencia ao governo americano. Poucos segundos depois, um ex-militar chamado Timothy McVeigh saiu de dentro desse caminhão, entrou ali em um carro que estava próximo a esse caminhão, e quando ele já estava longe de lá, né, longe do caminhão, ele acionou o detonador, fazendo com que aquele caminhão simplesmente explodisse. Para vocês terem uma noção ali da força daquela explosão, ela pôde ser vista a mais de 50 quilômetros de distância. E naquele momento, como eu disse, era uma área extremamente movimentada. 168 pessoas perderam suas vidas e mais de 680 ficaram feridas. O prédio do governo, como vocês devem imaginar, sumiu, né, praticamente, e cerca de 324 edifícios ali próximos ficaram danificados, né, tamanha força da explosão, se tornando assim o maior ataque. Eu vou evitar falar aquela palavrinha com terror, por causa da plataforma, vocês sabem como é que funciona, né? Ele se tornou o maior ataque, né, doméstico da história dos Estados Unidos. O 11 de setembro não entra nessa questão, porque ele não foi considerado um ataque doméstico, né? Afinal, foi feito ali por uma organização, enquanto esse foi realizado ali por apenas duas pessoas, né? Foi idealizado por apenas duas pessoas. Tá, mas quem é Timothy McVeigh? Esse ser humano nasceu no dia 23 de abril de 1968, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ele era filho do meio do casal Bill e Mildred McVeigh. Ele teve uma infância completamente comum, sem nada ali de muito relevante. A única coisa que chama atenção ali na história dele é que na adolescência ele passou, mais especificamente no ensino médio, ele passou a sofrer bullying na escola. E é dito também que a partir desse momento ele passou a imaginar ali, fantasiar situações onde ele se vingava dos valentões da escola. E uma coisa interessante que ele disse depois de tudo acontecer, né, depois dele ser preso, é que ele considerava o governo americano como o valentão final. Seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 10 anos de idade, e a partir daí ele foi morar com seu pai em Pendleton, ainda em Nova York. Quando ele se mudou, é dito que ele criou uma amizade muito forte com seu avô paterno. Inclusive é esse mesmo avô que o apresenta ali ao mundo da caça, né? O faz ali um incentivo a gostar de armas e acaba o presenteando com a sua primeira arma, coisa que não era nada incomum lá no lugar onde eles viviam. Isso era extremamente normal lá, acredito que até hoje ainda deva ser normal. Durante o ensino médio, ele sempre demonstrou isso, desde sempre, isso era muito claro ali para os seus colegas, a sua simpatia por ideais políticos da extrema direita e pelos ensinamentos de um homem chamado William Luther Pierce, que era nada mais nada menos do que um dos principais líderes do movimento neonazista norte-americano. Pois é. Depois de se formar, ele buscou ali uma carreira, né, que ele pudesse juntar seu radicalismo político e o seu amor por armas, né, e ingressou no exército americano. Logo depois dele entrar, ele foi convocado para servir numa batalha no Oriente Médio, batalha essa que quando ele voltou cheio de condecorações, né, por mérito, honra, bravura, enfim, várias coisas nesse sentido, e as pessoas passaram a acreditar ali que ele teria uma carreira promissora na organização, né? Teria uma carreira promissora ali na vida militar. Mas isso não aconteceu porque ele, que tinha o sonho ali de fazer parte do esquadrão especial chamado de Boinas
Verde simplesmente desistiu da vida militar depois de ser eliminado da seleção para esse tal esquadrão no segundo dia de treinamento, né? No segundo dia ali da seleção. Ele foi dispensado com honras do exército no ano de 1991, 4 anos antes de tudo acontecer. Depois de abandonar o exército, ele voltou a morar com seu pai e nesse momento passou a expressar ali sua insatisfação com o governo. Ele se queixava da injustiça, segundo ele, né, de ter servido ao país, né, servido ao exército e ainda assim não ter, por exemplo, uma casa própria. Em outro momento, ele disse a um dos seus amigos que o exército havia implantado um microchip na sua bunda para que assim eles pudessem rastreá-lo. Não faço dessa sua verdade, eu acredito que não, né, obviamente, mas ele disse isso a um de seus amigos. Então, basicamente, ele se sentia frustrado, né, por ter servido ali ao exército e ainda assim não ter um apoio financeiro que ele achava que merecia. Enquanto ele estava morando com seu pai, é dito que ele dividia suas opiniões de extrema direita com toda a sua família. Ele não tinha vergonha nenhuma de falar coisas absurdas ali com a família ou com qualquer outra pessoa que parasse para ouvi-lo, mas aparentemente eles ali, né, a família não dava muita atenção ao que ele estava falando e ninguém, como sempre, imaginou que ele pudesse fazer o que ele fez. Em 1993, o Timothy foi até a cidade de Waco, no Texas, enquanto estava acontecendo algo chamado de Cerco de Waco, que basicamente foi um cerco policial ali que durou vários dias, que tinha o objetivo de cumprir um mandado de busca por algo relacionado a armamento, na sede de uma seita, de uma pessoa, né, de um homem que se considerava ser o último profeta. E nesse acontecimento, mais de 10 pessoas perderam suas vidas e o Timothy teria ido até lá para prestar apoio a esse grupo, né, a essa seita. E lá ele teria distribuído vários panfletos com a frase: quando as armas forem proibidas, eu me tornarei um fora da lei, e várias outras mensagens ali de extrema direita. Se fala que foi a partir desse momento que o Timothy passou a ser ainda mais radical com seus pensamentos de extrema direita. Ele começou a morar com um amigo chamado Terry Nichols, amigo esse que por sinal dividia ali as mesmas opiniões que ele, então claramente era uma receita para o desastre. E inclusive esse Terry tinha um irmão que era tão lunático quanto ele, e os dois, pelo que parece, tinham ali facilidade em fazer explosivos, e logo os irmãos passaram a ensinar o Timothy a fazer esses tais explosivos. Como eu disse, a destruição do complexo de Waco, mais especificamente o uso de um determinado gás em mulheres e crianças durante essa operação lá em Waco por parte do Estado, foi estopim para que ele chegasse ao seu limite e decidisse que era hora de agir contra o governo. É dito que ele teve acesso a esse gás, na verdade ele foi usado ali contra ele durante aquela seleção lá pro Boinas Verdes, e ele sabia exatamente quais eram os efeitos dessa substância no corpo. Pouco tempo depois, ele contou seu plano de explodir um prédio do governo para um amigo e ex-companheiro do exército chamado Michael Forte. Perguntou se essa pessoa queria participar com ele, mas esse amigo se recusou, e a única coisa que ele fez foi contar para a esposa, né, desse plano do Timothy. Não fez mais nada além disso. O Timothy, então, junto com o Terry, que era aquele amigo tão lunático quanto ele, começaram a construir ali os dispositivos explosivos, né, poucos meses antes de tudo acontecer. Eles, em 22 de setembro de 94, alugaram um galpão e lá começaram a juntar, né, a armazenar ali os suprimentos que precisariam para montar essas tais bombas. No início de outubro, os dois roubaram dinamites e detonadores de uma pedreira na cidade, e nos meses seguintes eles compraram ali outros materiais que precisariam para a fabricação dos explosivos. Em 16 de abril, ou seja, 3 dias antes do ataque, eles dirigiram até uma região próxima ali ao prédio Murray, onde tudo, né, o prédio onde tudo vai acontecer, e lá deixaram o carro que seria utilizado pelo Timothy no momento da sua fuga. Em 18 de abril, um dia antes do crime, o Terry ajudou o Timothy a montar os explosivos dentro do caminhão, enquanto os dois estavam ali num lago quase deserto, né, próximo ao alvo da dupla. No dia 19, quando a bomba explodiu, o Terry estava em casa com sua família no Kansas, ou seja, em outro estado, e ele só foi relacionado ali ao acontecido vários dias
Depois, enquanto que o Timothy foi parado, por acaso, por policiais rodoviários, poucos minutos depois da explosão, por estar dirigindo um carro sem placas. E ele foi preso ali durante a abordagem por porte ilegal de armas. Só algum tempo depois, né, durante ali as investigações, que ele foi finalmente relacionado ao caso. Quando foi preso, com ele foi encontrado um envelope contendo páginas do livro The Turner Diaries, que retratava ali um grupo de supremacistas brancos que iniciavam uma revolução, coincidentemente explodindo um prédio do governo às 9h15 da manhã com um caminhão-bomba. Pois é. Em outro envelope foi encontrado um adesivo com o slogan do terceiro presidente dos Estados Unidos, onde dizia: quando o governo teme o povo, há liberdade. Quando as pessoas temem o governo, há tirania. E embaixo dessa mensagem tinha a frase: talvez agora haverá liberdade, escrita dessa vez pelo próprio Timothy. O início do julgamento do Timothy aconteceu em 24 de abril de 1997 e lá ele alegou que desenvolveu um ódio ali pelo governo americano durante seu período no exército e depois de ler aquele tal livro que ele estava lá no momento que, né, tudo explodiu, escrito, por sinal, por um supremacista branco. 2 meses depois, né, no final do seu julgamento, que aconteceu em 2 de junho, o júri voltou com o veredito de culpado depois de mais de 23 horas de deliberação. E embora sua defesa tivesse pedido a prisão perpétua, ele foi condenado à pena capital. Já o Terry Nichols, que foi aquele amigo, né, que ajudou ele ali em boa parte de todo o processo, foi julgado por 2 vezes, a primeira ainda em 97, e nessa primeira vez ele foi considerado culpado por conspirar para construir uma arma de destruição em massa e por 8 acusações de homicídio involuntário de oficiais federais. Em 4 de junho do ano seguinte, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mas no ano 2000 o estado de Oklahoma solicitou ali uma mudança de sentença para pena capital, alegando que, embora ele não estivesse lá no momento que tudo aconteceu, ele também teria sido culpado pelas mais de 168 pessoas que perderam suas vidas. Durante o novo julgamento que aconteceu em 2004, o júri considerou ele culpado ali de todas as acusações, mas depois de haver ali alguns impasses sobre, né, a questão da pena capital, ele voltou a ser condenado à prisão perpétua sem condicional. O Michael Forte, né, que era aquele amigo que soube do que iria acontecer e não fez absolutamente nada com essa informação, a não ser contar para a esposa, foi condenado a 12 anos de prisão e a pagar uma multa de $75 mil por não ter alertado as autoridades. A sua mulher, Tori Forte, só não foi presa também porque o Michael aceitou ali testemunhar contra o Timothy no seu julgamento. O Timothy acabou, né, cumprindo a sua sentença em 11 de junho de 2001 através da injeção letal. Em 19 de abril do ano 2000, 5 anos depois do acontecido, foi inaugurado no local do antigo edifício federal Murrah, o Memorial Nacional de Oklahoma City, em homenagem às vítimas ali do ataque. E a partir daí, em todo 19 de abril, vigílias e homenagens são realizadas lá. E é isso, gente, o caso de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, por favor, de clicar no gostei, se inscrever e comentar qualquer coisa. Comente um emoji, um ponto, qualquer coisa já ajuda. Muito obrigada por você ter sugerido esse vídeo. Se vocês aí tiverem outras sugestões, podem colocar nos comentários que eu vou trazer o mais rápido possível. No final do vídeo eu sempre deixo uma playlist com todos os casos que eu já trouxe aqui pro canal. Fique à vontade para maratonar se você quiser, eu vou ficar muito feliz. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.